Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Saúde Plena. E neste mês de setembro, nós estamos comemorando a conscientização da saúde mental e também o Dia do Endócrino. Mas o que nós vamos dar relevância aqui nesse tema de hoje é sobre a saúde mental. E para isso, eu trouxe especialistas nessa área, como o Gabriel Caneca, que é nosso nutricionista. Seja muito bem-vindo, Gabi. Obrigado, Pri, pelo convite. Imagina, e nós estamos também lá da Bélgica falando com a gente hoje, doutora Aline Vedanis. Vamos lá? Olá, tudo bem, Aline? Olá, boa tarde. Olá, então tá bom. Muito obrigada, a Aline é advogada. Vou pedir para eles se apresentarem, para a gente entrar no tema sobre saúde mental, falar da NR1, que foi liberada por aí, atualizada, na verdade, né? Nós vamos falar sobre isso. E olha, pessoal, olha só como é interessante esse tema. Primeiro, as apresentações. Calma. Vamos lá, Gabriel, conta pra nós. Quem é você? Sou nutricionista, né, de formação, tenho especialização em clínica funcional. A nutrição funcional, ela trata de como a gente pode otimizar as funções do corpo através da alimentação, da suplementação e também prevenção de doenças, né, de uma forma geral, principalmente do espectro mental. E também tenho algumas especializações e cursos livres sobre medicina do estilo de vida e comportamento alimentar. Trabalho, a minha abordagem em consultório é sobre comportamento alimentar, mudança de hábitos, e sou apaixonado pela essa parte de neurociência, psicologia, saúde mental em geral. Perfeito, muito bom. E Aline, conta pra nós, quem é você? Muito obrigada, doutora. Prazer, doutor Gabriel. É muito bom estar com vocês aqui hoje à tarde. Eu sou a Aline. E eu descobri que eu sou profundamente comprometida em transformar desafios em aprendizados, né? Passei por um burnout, passei por um ataque de pânico, e aí resolvi focar minha carreira do direito também nessa área de reeducação para os próprios colegas. Hoje eu sou advogada, atuante, tenho formação em ciências biológicas, com algumas especializações e um mestrado na área de neuropsicanálise, neurociência do comportamento. Então, essa área comportamental me atrai bastante, né? Mas como advogado eu atuo em direito de família internacional, por isso essa ponte aérea Europa-Brasil é muito constante na minha vida. Perfeito. E nos últimos anos eu tenho dedicado ao estudo, então, de comportamento humano, neurociências, e juntamente com as OABs, e principalmente do OAB de Taubaté, que recentemente eu estive aí lançando o livro, eu promovo, tento, né, com parcerias, através do próprio disseminação do conhecimento, promover iniciativas que ajudem advogadas e advogados a lidarem com a pressão e o estresse diário no escritório. Por isso que é tão importante, né? Muito legal você estar aqui, agradeço muito a participação de vocês, acho que vamos trazer um tema muito relevante nos dias de hoje, né? Bom, pessoal, queria trazer para vocês alguns dados, né? A saúde mental hoje, segundo o Datafolha, olha só, ele revela que 3 em cada 10 brasileiros relatam ansiedade e problemas frequentes com sono, alimentação, enquanto 1 em cada 5 já vão relatar dificuldade de atenção ou concentração. Isso é muito comum no nosso consultório, né, Gabi? A gente pega, a maioria das pessoas, elas já entram reclamando. Olha, eu tô muito ansiosa, doutora, eu tenho muito estresse no meu trabalho, ou elas falam, até as donas de casa relatam, olha, eu não sei mais por onde ir, não sei mais o que fazer. E um outro levantamento da FIA identificou que entre mulheres, o burnout afeta 73%, sendo também forte a sobrecarga por questões como dupla jornada, né? Competitividade, acúmulo de tarefas, ou seja, estamos num podcast, TPM é tudo para mulheres, você que nunca soube aí o significado de TPM, não é a TPM, tensão pré-menstrual, é tudo para mulheres. E aqui nós estamos dizendo, o burnout entre as mulheres afeta 73%, é uma grande porcentagem, né? Além disso, a crise de saúde mental da categoria evidenciada
na advocacia, certo? 400% dos afastamentos por transtornos mentais desde 2020. Isso é uma realidade, assim, muito preocupante, né? Não é 100%, é 400%. Meu Deus do céu. Então, vamos começar, Aline. Pergunta, né? Advocacia, a gente sabe, muita pressão, alta performance. Vocês estão ali num ambiente onde a decisão muda o rumo da vida das pessoas, né? Quais são, então, os impactos mais invisíveis, na verdade, e mais críticos na saúde mental dos advogados que reflete essa qualidade de vida que não existe, na verdade, né? O que você tem para nos trazer em relação a isso? É isso mesmo. A advocacia, ela é uma carreira que naturalmente ela é marcada por prazos, pressão constante, né, expectativa do cliente para que aquele processo dê certo. Só que é importante destacar que a atividade, a competência do advogado é comunicar todo aquele processo a um julgador, né? Levar essa causa ao tribunal. Sim. Não é o advogado que vai decidir sobre aquilo, né? Então, ele é a atividade meio daquele processo. Então, isso acaba gerando uma pressão invisível, né? Essa cultura constante de que o advogado sempre tem que ganhar a causa, sempre tem que dar certo. Então, traz essa pressão no dia a dia da advocacia. Uhum. E, culturalmente, a advocacia traz pouco espaço, ao que eu penso, para vulnerabilidade. Uhum. Então, o advogado, ele não pode errar, senão a carreira dele acaba. Ele não pode perder uma causa, senão ele não vai ser um bom advogado. Então, demonstrar que ele descansa no final de semana pode ser visto como sinal de fraqueza, né? Então, o burnout... E até um julgamento, né, de que, desculpa te cortar, mas é porque é muito comum do médico também. Fala, nossa, o que ele tá fazendo lá? Não tá pensando na resolução do meu problema, né? E assim... Exatamente, como se fosse proibido desfrutar de um final de semana em paz. Eu sou obrigada a trazer processo para casa, né? Sim. Então, isso é uma cultura que vem lá da faculdade. Uhum. Existem profissões de alto impacto, sim. Nós vemos através, né, do estudo da neurociência, nos artigos científicos, no estudo da medicina, enfermagem, assistente social, policiais, bombeiros, e a advocacia é muito difícil encontrar um trabalho científico nessa classe. Eu até fiz um apelo essa semana, numa entrevista que eu dei para um jornal, falei, por favor, cientistas brasileiros, neurocientistas, venham estudar a nossa classe. Claro. Aqui tem muito campo para vocês, né? Por quê? certeza. Porque o burnout, os sintomas, não só do burnout, da ansiedade, da depressão, ela apresenta sintomas muito comuns, vamos dizer assim, que acabam, às vezes, se confundindo também com outras enfermidades. E na pressão do dia a dia, ninguém para nem para respirar, Uhum, né? uhum. Então, acho que o desafio silencioso, né, desses impactos invisíveis que você me traz, acho que o grande desafio é exatamente esse, de trazer essa consciência, de trazer pausas para que você possa entender em que momento você está, porque as pessoas não estão parando nem para respirar, né? Então, eu acredito que esses são os principais desafios. Perfeito. E às vezes a gente se envolve tanto com o problema que a gente tem nas mãos para resolver, falo isso também como profissional da saúde, né? A gente quer tanto ajudar o outro que a gente acaba esquecendo da nossa própria saúde. Então, é sempre um trabalho mental mesmo que tem que ser feito. Opa, esse problema não é meu. Eu entendo, foi as escolhas da vida dela que levaram ela a ter essa condição de saúde. Então, assim, é o processo de cura dela, não é do dia para a noite que ela vai ficar curada, né? É um processo. Então, isso eu também tenho que respeitar o tempo de cura dela. E a mesma coisa você, né? Exatamente. E aí, minha amiga, todos esses desafios invisíveis, eles vão corroendo a qualidade de vida, a relação com a profissão, com a família, né? Aí não quer mais advogar, quer trocar de área. Não que seja proibido, imagina, todo mundo, a gente sempre tem o direito a fazer uma transição de carreira. Claro. Mas aí tem que ver a raiz do porquê dessa transição, né? Você está cansado, está esgotado? Então, eu trago esse convite, esse novo olhar para a advocacia, porque falo por mim e pelos meus colegas, realmente é uma classe que está
sofrendo bastante. Eu fiz parte de uma escola de desenvolvimento humano, o Gabi sabe disso, e lá tinha um conceito que falava assim: só saia quando estiver ok ficando, só fique quando estiver ok saindo. O que significa isso? Quando você sair porque você está em burnout naquele ambiente, a tendência de você reproduzir isso em outro ambiente é porque você não tratou dentro de você o porquê que você teve o burnout. Então, a ideia é, antes de sair, esteja ok ficando. E aí você vai ter claridade de interpretar se realmente é um ambiente que não faz mais sentido para você ou não. Era você que não estava bem e aí você mudou a sua interpretação daquele ambiente e agora você começa a ver ele de uma outra forma e acaba tendo até como você mesmo. Você teve um burnout e você ressignificou a advocacia. Você se encontrou dentro da advocacia. Ou seja, você praticou exatamente esse conceito, né? Exatamente. Entendeu que se você mudar de carreira, na verdade, não significa que vai preencher aquela insatisfação, né? Primeiro, tratar dentro e depois exteriorizar. A dor, né, que está ali latente. Exatamente. E hoje é interessante, a gente tem que ser bem breve, né, mas dentro dos estudos da neuropsicanálise, eu acredito que daqui a alguns anos vai ser possível tirar uma ressonância magnética, até uma foto, não sei como, 3D, 5D, talvez exista esse equipamento, mas que hoje já é possível ver, através da formação cerebral, quais são os comportamentos daquele ser humano. Então, a medicina, a ciência tem avançado muito nessa questão, e eu acredito que vamos ter muitos pontos positivos com todos esses estudos que estão sendo lançados por aí. Não tenha dúvida, nós temos o neurofeedback, não é assunto ainda, nem tema daqui, né? Mas a gente consegue sim mapear como estão essas sinapses neurológicas e saber quais os pontos e os erros de conexão. Então, futuramente teremos um novo podcast sobre isso. Minha amiga, então, falando dessa importância toda, né? O que você tem a dizer para nós da atualização da NR1, que saiu recentemente, agora exigindo, então, a inclusão explícita dos riscos, né, psicossociais no gerenciamento e riscos ocupacionais, isso dentro das empresas, né? Qual que é a sua visão? Realmente você acha que foi um passo em direção aos cuidados psicossociais, mentais desses empregadores e também dos empregados, né? Mas em todos os ambientes de trabalho? Eu acredito que sim, foi um avanço histórico, até porque eu acompanho um pouco do que se passa aqui na Europa, né? Do como você tem tratado a saúde mental por aqui. Para quem não conhece um pouco o histórico da lei, houve uma lei o ano passado, que até eu abordo um pouquinho dela no livro, e essa lei, ela dizia que as empresas deveriam se certificar para promover a saúde mental, chama Lei Certificadora da Empresa Promotora da Saúde Mental. Então, a empresa ela vai ter que se estruturar para que ela ganhe um selo que ela certifica, né, que ela entende e protege a saúde mental daqueles colaboradores. Essa lei precisava de um regulamento, que foi a norma que saiu agora, a NR1, que é um regulamento, uma norma regulamentadora, e eu acredito que é um avanço histórico para o Brasil. Eu fico muito orgulhosa, e eu conto para as pessoas aqui o que está acontecendo no Brasil. Eles ficam também entusiasmados, então eu acredito sim que é um histórico e tem um grande potencial de ser uma luz para os outros países também, né? Só que a gente tem que aplicar, desde que a gente implemente e de verdade isso, né? Então, pela redação dessa norma, a nova redação agora, porque saiu uma nova atualização, então os riscos psicossociais, eles passam a constar explicitamente. O que significa isso? Junto com aquilo de toxinas, riscos biológicos, riscos químicos, que já existem como normas protetoras no Ministério do Trabalho, os riscos psicoemocionais também. Então, vai ter uma lista lá
que esses Perfeito. riscos estarão lá. Então, o Ministério do Trabalho já publicou, e existe um período que estamos passando por ele, que é orientativo. Então, essa norma já está válida, minha empresa precisa já se atualizar? Ainda não. É um momento educacional, mas para que você fique alerta, já comece a buscar quem são as empresas que serão autorizadas, não serão qualquer empresa, tá? Então, existirão empresas que vão certificar, assim como o ISO 9001, 9002, é mais ou menos nesse sentido, tá? E aí, a partir de maio do ano que vem, aí sim, parece que vai começar a valer, tá? Então, nesse sentido, eu acredito que a norma, ela soa Foi um momento passo, né? muito positivo Sim. para o Brasil. Maravilha, que ótimo. A gente ali dentro do nosso ambiente de trabalho, como nós promovemos saúde, né? Nós promovemos ali um acompanhamento integral do ser humano, mente, corpo, a parte energética, espiritual. Faz todo sentido as minhas colaboradoras, elas também terem acesso a esse tipo de cuidado. Então, a gente criou, ali como gestora da clínica, eu criei realmente um braço de RH, vamos colocar assim, dentro da clínica. Nós passamos por uma transição agora de gestão, e dentro dessa transição nós incluímos esse apoio psicomental mesmo, né, emocional, para todas as colaboradoras, uma vez por mês elas têm acesso a isso. Então, além de um bom relacionamento no ambiente de trabalho, individualmente nós sabemos que muitas vezes a falta ali da pessoa estar tendo uma produtividade não é somente relacionada ao ambiente de trabalho, mas é o que ela carrega de casa, né, são as preocupações que ela carrega. Então, nós estávamos vivendo ali uma situação em que uma delas estava tendo uma certa dificuldade. Eu falei, opa, para tudo, porque agora não, eu cuido delas na parte física, corporal, né, hormonal, mas isso aqui já está sendo além do que eu posso fazer. Então, agora está mexendo na parte mental, a gente vai fazer esse apoio. Então, eu acho que até mesmo o olhar do empregador, ele tem que estar atento ao que os colaboradores estão sentindo. E não somente oferecer apoio, toma esse remedinho, toma esse nutracêutico, toma esse chazinho. Porque como médica, é muito comum eles virem perguntando, né? Ai, doutora, nossa, tô com uma dor aqui, nananã. Aí na correria você passa qualquer coisa, ou passa uma orientação, vamos dizer assim, leve, né? Não aprofundada, individualizada. Mas a hora que aquilo começa, puxa, tá recorrente, não, peraí. Acho que cabe também essa educação do empregador, né, principalmente, de perceber mesmo, tá ali sensível ao que está acontecendo no ambiente de trabalho. Então, eu vejo assim, eu sou muito otimista, sabe? Então, eu vejo como um ótimo avanço mesmo para nós, né? Deveria ser há muito tempo essa relação, né? Bom, Exatamente. Gabi, vamos lá agora com você, falando um pouquinho, né, Aline, a gente fala tanto sobre os tratamentos, então, que a gente pode oferecer, os cuidados, e nutrição, às vezes, está muito ligada só corpo, estética, emagrecimento, mas não, é muito mais do que isso, né? Qual é a sua visão dentro dessa nutrição que você pratica hoje? Quais foram os starts que você teve para chegar nesse novo projeto seu relacionando saúde mental e emocional? Eu estava prestando atenção no que a doutora estava falando e tem alguns pontos que quando a gente começa a ligar hoje, como se fosse pecinhas de quebra-cabeça sobre a saúde emocional de uma forma geral, olhando assim na visão macro, né? Vamos dizer, da sociedade de uma forma geral. As pessoas, elas muitas vezes têm uma dificuldade em entender que quando a gente fala de qualidade de vida, de saúde mental, emocional, a gente está falando de um todo. Não tem como a gente separar saúde mental de qualidade de vida, de inteligência emocional, né? E nem mesmo separar mente e corpo. Né? A gente ouve muito essa nomenclatura, mente e corpo. Na verdade, tudo é corpo, né? A mente, ela é só um estado de consciência do corpo. Então, eu falo para os meus pacientes que, dentro da minha abordagem, né, já entrando dentro da tua pergunta, eu sempre falo para eles que nós precisamos ter um corpo são no sentido funcional, um corpo saudável, com energia vital, etc., para que a sua mente seja da mesma forma saudável e sã. Porque
existe, sim, você que trabalha com a parte de bioenergética, a gente sabe do poder do pensamento positivo, né? E o negativo, ele adoece. Mas eu gosto de destacar que não existe pensamento positivo que dê conta de um corpo negativo. Porque a máquina a gente sabe que emoções, sentimentos, etc., são resultados de reações químicas, elétricas no nosso corpo. Então, se está faltando para mim algum nutriente que não me dê condições fisiológicas, neuroquímicas, para que o meu cérebro funcione da melhor forma adequada, eu não vou conseguir pensar da melhor forma. Eu não vou conseguir ter uma mente positiva. Não vai construir neurotransmissores. Exato. Basicamente, né? Exato, né? E então, assim, esse olhar integrativo no sentido de realmente olhar o todo 360, eu acho que é o primeiro ponto de partida. E dentro da minha atuação, eu gosto de ensinar o paciente ou a pessoa que eu tô ali, e eu tento colocar isso nas minhas redes sociais. Nós precisamos ter esse olhar de começar a se nutrir não só do ponto de vista físico, mas também emocional. Então, o autoconhecimento, ele vai ser um pilar-chave dentro da saúde mental, porque quando eu me conheço, quando eu estou conectado comigo mesmo, a tendência de eu me cuidar é muito maior, de eu me preservar é muito maior. Limites saudáveis, Exato. né? Não cair naquela autossabotagem, por exemplo, de um planejamento alimentar, que a gente fala muito, olha, vamos seguir aqui um plano disso, disciplina, constância, mas isso envolve ele ter uma autovalorização para no momento externo, porque as coisas externas vão acontecer. Sim. Ela não chegar e falar, ai, nossa, que preguiça de cozinhar de novo. Não, isso é uma autovalorização. Eu não vou colocar um alimento ruim dentro de mim porque eu não mereço. E uma coisa que eu percebo muito, que como a doutora também falou, as pessoas elas vão entrando às vezes num loop automático, né, da forma como vão vivendo, e elas começam a acostumar com certas formas de agir, de como a vida dela tá caminhando. E ela começa a achar que é normal. Por exemplo, ela tá sempre cansada, ela tá sempre para baixo, com um espírito, né, mais para baixo, mais negativo. E isso se dá porque ela não para fazer aquelas pausas de tentar fazer uma revisão, autoavaliação e falar assim, poxa, o que tá um pouquinho fora de eixo aqui, né? E essa ausência de conexão consigo mesmo, você pode observar, Pri, o ser humano, ele se coloca em situações que ele gera prejuízo a si mesmo, se machuca, em sentido emocional principalmente, na maior parte das vezes quando ele está desconectado de si. Porque ela não tem aquela percepção de, será que isso é bom para mim? Ah, não tá sendo legal. Beleza, então vou mudar a rota. E aí ela começa a entrar em comportamentos autodestrutivos, a palavra é meio forte, mas eu vejo dessa forma, autodestrutivos, aonde ela começa a realmente se prejudicar, e aquilo ali vai virando um loop, né? Não só no sentido comportamental, mas trazendo do ponto de vista do corpo. A gente sabe que comportamentos negativos geram inflamação. Uma inflamação, ela tá ligada como base de uma depressão, de uma ansiedade, por conta de inflamar literalmente o cérebro, o sistema nervoso da pessoa. Então, é um todo. Então, o ponto de partida, a pessoa precisa ter esse olhar de, opa, deixa primeiro eu entender o que está acontecendo como um todo, aonde eu posso ajustar, o que eu tenho controle para mexer e melhorar, e o que eu não tenho. Então, o que eu não tenho, resolvido estar, né? E a partir dali eu começo a atuar dentro daquilo que eu consigo. Legal. E aí, então, dentro ali da sua abordagem, você começa a trazer essa consciência para a pessoa, antes mesmo de entrar em planejamentos alimentares. Total. A minha consulta, ou na conversa ali com o paciente, dentro de 1h30, vamos dizer assim, sei lá, acho que 1 hora é sobre isso, e aí 30 minutos a gente vai falar de comida. Porque montar um cardápio, eu brinco, eu falo para todo mundo hoje que uma inteligência artificial, ela monta um cardápio tão bom quanto às vezes um profissional. O diferencial, e a gente sabe que isso nunca vai mudar, é porque somos seres humanos. Sim. Então a gente entende o outro. Então essa visão humanizada, ela faz total diferença dentro da mudança, da adesão da pessoa.
E como que você tem abordado os casos que chegam para você de depressão, de realmente síndrome do pânico, crises de ansiedade? E como você aborda… E a pessoa já vem com essa consciência de que, olha, me mandaram para nutricionista porque pode ser a minha alimentação que está errada, por isso que eu não evoluo no tratamento psiquiátrico ou psicoterapêutico. Existem alguns mitos e verdades referente à alimentação neste tipo de abordagem terapêutica que você faz? A pessoa, quando ela tá num quadro depressivo, né? Vamos falar da depressão, que seria o último estágio ali mesmo, né? Do estágio de ansiedade, etc. A minha visão, primeiro, é de muita empatia. Eu tive depressão ano passado e eu, por ter vivido isso, eu realmente entendi o que acontece. Quem nunca passou, eu arrisco a dizer que nunca vai conseguir entender, porque é realmente uma condição assim que só você sente na pele, né? E o que acontece? A pessoa, quando ela tá nesse estado, é como se fosse um carro que a bateria riou. Não adianta você querer dar tranco, não adianta você querer forçar. Às vezes a indicação do profissional, do colega, de um psiquiatra, vai ser muito bem-vindo de um familiar para ele procurar, mas no primeiro momento, eu quero ajudar essa pessoa a entender de que ela precisa dar condições, substratos, nutrientes, etc., para que o corpo dela comece a responder para ela sair daquela situação que ela está. Não é sobre fazer dieta, não é sobre começar a comer coisas que esteticamente vai melhorar o corpo dela, não. É simplesmente colocar o básico necessário para a função vital dela. E essa intervenção terapêutica, ela anda lado a lado com a psicoterapia. Porque uma coisa é o trabalho mental, psicológico, que um profissional, um psicólogo vai fazer, e outra coisa é você dar condições para que o teu corpo, como eu já citei na primeira fala minha, caminhe melhorando essa saúde mental, né? E hoje, o que eu observo, assim, dentro de tabus e etc., né, que ainda existem muito, as pessoas, elas têm começado a se abrir um pouco mais para entender que dentro do meu estilo de vida, se eu não melhorar o estilo de vida, e não é só sobre alimentação, atividade física, sono, manejo do estresse, etc., eu não vou sair dessa situação que eu tô. Então já não é mais só sobre medicamento. Estou, né, depressivo, preciso tomar uma sertralina, algum medicamento da vida. Não, eu preciso mudar o meu contexto de vida. E as pessoas, elas têm começado a ter esse despertar de consciência. Eu acho isso muito legal. É um boom de informações que a gente tá tendo, né? Então, assim, não é só uma rede social. Agora é TikTok, é Instagram, realmente o YouTube. É milhões de lugares que trazem também informações boas, ruins, mas tem muita informação boa disponível também. Então, o lado bom desse boom de informação que causa, muitas vezes, um burnout, né? Um estresse ali, fica sobrecarregado de informação. Por outro lado, começa a incomodar o fato de, nossa, mas de novo essa mulher falando disso? Nossa, mas de novo, parece que outro médico falou a mesma coisa que esse nutricionista falou, que eu tenho que mudar todo o meu estilo de vida. Não é só comer bem, não é só eu fazer uma atividade física, não. É um contexto, são várias áreas da vida que precisam entrar numa engrenagem para daí ela sair de uma depressão, de uma crise de ansiedade. E o que eu acho legal, né, como a doutora também comentou, é sobre o ambiente como um todo, que nem você falou também que vocês têm feito hoje ali na clínica. Eu acho que, assim, a mudança, de uma forma geral, ela começa primeiro com a gente no sentido corporativo, vamos falar assim, né? A gente tá conversando com pessoas aqui que estão nos assistindo que estão dentro de um mercado de trabalho, sofrem ali a pressão do mercado do dia a dia, etc. Você como gestor, você como, enfim, CEO da empresa, se você primeiro começa a trabalhar em si, essa consciência é como se fosse, a gente chama de micro hábitos, né, que vão irradiando, ou seja, você vai espalhando isso no ambiente que você tá, criando um ambiente melhor dentro da tua empresa, dentro da tua casa, da tua família, né? Então o cuidado, ele começa primeiro comigo. Eu gosto muito de citar para os meus pacientes que eu preciso estar bem para conseguir ajudar uma pessoa.
Quando eu não tô bem como profissional, como pessoa, eu não vou conseguir entregar o meu melhor para ela. Então, o cuidado já começa assim. Então, essa consciência, que ela se torna global, vamos dizer assim, se todo mundo tiver, a gente vai conseguindo melhorar o todo, porque eu acho que, no final das contas, a gente, embora tá falando da pessoa em si, mas o ambiente, ele tem uma influência muito grande. É quântico, né? Exato. A gente começa a falar de mudar a frequência, agora ficou comum essa fala, olha, a gente tem que mudar a sua frequência. Ih, frequência baixa. Nossa, essa frequência tá muito ruim, tem que mudar esse pensamento. E é verdade, porque nós emitimos ondas cerebrais positivas, negativas. Então, se eu tô dentro de um ambiente e eu tô pensando negativamente, ruminando, pensamentos recorrentes negativos, isso vai reverberar no meu ambiente. Da mesma forma, nós temos a capacidade de fazer isso positivamente. E uma coisa, só para completar aqui, para não estender demais, mas que eu acho muito legal, quando você fala desse boom de informação que a gente tem na internet, e assim, eu vejo que a gente hoje está chegando muito perto de uma disrupção, né, até mesmo por conta do digital, que é o seguinte, a doutora, dentro da parte ali das legislações, a gente vê que o trabalho, a busca, né, que a gente vive hoje num mundo que ele, enfim, tem a parte do capitalismo, etc. As pessoas têm conseguido já enxergar que não é daí que vem a sua felicidade de fato. Aquilo ali é um meio, é uma ferramenta para eu conseguir a subsistência, para eu conseguir ter uma moradia, enfim, minha família. Mas no final do dia, o saldo final, eu preciso estar bem comigo. E não tem nada que pague, né? É meio clichê, mas não tem nada que pague a minha paz. Então as pessoas, elas têm começado a ver isso, porque a internet, ela tá mostrando muito quem é de verdade, quem não é também. As pessoas estão começando a perceber uma vida o que é insustentável do ponto de vista digital. O corpo perfeito já não é mais a busca das pessoas. O status, né, material, muitas vezes também já não é mais aquela busca, porque as pessoas têm adoecido, têm sentido na própria pele e têm falado, opa, não é por esse caminho. E é muito interessante porque a gente vai vendo esse movimento em várias áreas, né, Aline? A gente vai vendo não somente dentro aqui, nós estamos dentro do aspecto de saúde mental, mas, por exemplo, antes era o fast fashion, por exemplo, na moda. Agora é o slow fashion que é o valorizado, ou seja, não, saímos daquela marca de departamento e bora fazer tudo roupa igual. Agora, opa, não, consciência, slow fashion, estamos valorizando o que é handmade, feito à mão. E também dentro da maquiagem. Antes era aquele over de maquiagem. Agora não, a pele natural, que é valorizada. Agora a gente tá voltando, né? É quase que um ciclo, mas a gente tá vendo que o que se sustenta, de novo, sempre a gente volta para aquilo que é de verdade. Né? Tá, hoje eu resido em São Paulo, né? Tô morando na capital. E lá em São Paulo a gente vê muitos projetos, movimentos voltados para o wellness, voltados para o dia, né? Por exemplo, na área de entretenimento, tá? Isso começou lá na Europa, mas aqui no Brasil tá ganhando a aprovação de muita gente, que são esses cafés com DJ dentro do café durante o dia. Sim. Movimentos que a pessoa consiga aproveitar o dia com qualidade, dormir e acordar melhor no dia seguinte, do que ela muitas vezes se anestesiar com álcool, enfim, outras substâncias na noite, e ela acordar pior no dia seguinte. Então, eu acho isso muito legal. A gente vou puxar seu gancho aqui para a experiência KA. A Aline tá aqui na Bélgica, hein, galera? Só pra gente saber que ela não tá aqui no Brasil agora. Mas vou puxar o seu gancho falando e trazendo o conhecimento de todo mundo sobre a experiência KA, que vai ser justamente esse movimento. O Gabi já viveu um pouquinho com a gente isso. Foi um movimento que apareceu desde 2023. Eu idealizei uma forma sensorial de nós vivenciarmos uma saúde integral. Corpo, mente, a parte energética e espiritual, tudo no mesmo evento. Então vai ter um café com DJ, nós vamos para um alongamento open air, junto com uma nutricionista do exercício, a Juliana Janelli, também com uma personal trainer. Depois as pessoas vão participar de um sorteio para passar por uma estrategista de imagem, porque sim, quem não quer ficar bonito no trabalho, não quer se vestir adequadamente, saber quais são as suas proporções corporais, né? E também teremos uma palestra da dermatologia minha irmã, doutora Patrícia Hidalgo, falando sobre a dermato
integrativa, funcional, juntamente com o Vanderlei Sônego, que é um terapeuta da medicina bioenergética, para trazer para nós a importância da autoimagem, da autoestima, e juntando tudo isso com a estrategista de imagem, as pessoas passarem por uma transformação de que, olha, opa, não é só você parecer bonita, é você estar bonita, se sentindo por dentro bem, saudável, né? Depois a gente vai ter um almoço e aí nós vamos para uma parte espiritual. E depois nós vamos finalizar com um autoteste, um autodiagnóstico que eu realizei, elaborei juntamente com a Fabiane Goeldi, nutricionista do intestino e da saúde da mulher, para falar que, olha, vamos entender aonde você está na sua saúde física e hormonal e qual é o que vamos traçar de um planejamento para você. Então, a pessoa vai sair de lá vivenciando, experienciando um cuidado integral. Então, vai ser muito legal, 18 de outubro, link vai estar aqui embaixo para você que quer se inscrever. Estamos nos finais, nas vagas finais, já são 50 ingressos, então corre para garantir a sua. Bom, mas dando continuidade aqui, pessoal, vamos lá. Aline, eu queria perguntar uma coisa para você. Nessa era da performance, como nós estávamos falando, né, da produtividade absurda, conta um pouquinho para nós, né, sobre esse seu lançamento do livro, Advocacia Consciente, Saúde Mental e Bem-Estar para Advogados. Então, a gente falou um pouquinho do movimento do wellness, que realmente eu li uma matéria que falava que esse mundo, vamos dizer assim, na parte do business, tá? Até 2030 vai chegar a 3,8 trilhões de dólares. Então, assim, realmente é um investimento muito grande, né? Neymar lançando suplemento, as blogueiras, né? Digital influencers lançando muitos suplementos, valorizando esses cafés com DJ, corridas no período da manhã. Então, fala um pouquinho pra gente isso na sua área e o que é esse livro. Trazer um pouco do que até o doutor falou aí. Eu fiquei muito feliz em escutar você, estava aqui anotando pontos, você falou de autoconhecimento, você falou de mente e coração, você falou de que o indivíduo ele é um todo, então eu fiquei muito feliz de encontrar, não conhecia, né, o trabalho de vocês assim tão diretamente, então estou em paz assim, de saber que também existem outros profissionais que estão transbordando, e é um pouco do que o doutor falou, que Deus une propósitos, né? Exatamente, a gente só conseguiu passar isso também para os nossos clientes, nossos colegas, uma transformação que a gente viveu, e isso é só transbordar, né? Então, fico muito feliz com isso. Bom, o livro é esse daqui que está aqui atrás de mim, eu trago um pouquinho desse tema, Advocacia Consciente, Saúde Mental e Bem-Estar, e eu trago esse convite, esse novo olhar. Ontem saiu uma entrevista minha para o Correio Brasiliense, e a temática que eu vivo falando peguei ela aqui, estamos vivendo, aqui vocês não vão conseguir ver, depois eu mando, eu acredito que estamos vivendo, aí o olhar não da advogada, mas da bióloga, que a gente vive praticamente, é uma teoria completamente especulativa, mas uma nova seleção natural. E o que eu quero dizer com isso? Que antigamente, né, vivia o mais forte, o mais estrategista. Hoje eu acho que os próximos anos, quem vai se destacar vai ser aquele que consegue se conectar com o humano. A inteligência artificial está aí, a tecnologia está aí e veio para somar. É uma atividade meio que veio para auxiliar, atender cliente, veio para desafogar o WhatsApp, veio para escrever peças, a gente tem visto muito isso no direito, revisar acórdãos e jurisprudências, que são centenas e centenas todos os dias, né, para revisar, mas eu acredito que a humanidade é o que vai conectar. E aí, quando a gente fala de performance, ano passado, eu realizei um sonho, eu acompanhei as Olimpíadas de perto, foi aqui pertinho em Paris. Que legal! E sempre foi um sonho para mim, se eu não tivesse outra profissão, eu queria ser alguma atleta profissional, sempre admirei muito. E aí eu fui procurar, antes das Olimpíadas, acompanhar quem eram os treinadores de alguns atletas, né, que eu estava ali acompanhando no Instagram.
E foi nítido nessa Olimpíada que a grande diferença, o marco da diferença da medalha de ouro para a medalha de prata, Sim. foi muito provavelmente a força e a resiliência mental que aquele profissional de elite, né, conseguiu ali desenvolver ao longo do treinamento até chegar às Olimpíadas. Então, isso a gente reflete no nosso dia a dia. Eu acredito que qualquer profissão, você pode ser um vendedor de loja, você pode ser uma atendente ao cliente, um telemarketing, um médico, um advogado, um nutricionista, qualquer que seja a sua profissão. Daqui para frente, desenvolver esses emoções e sentimentos, esse olhar nobre sobre o outro. Saber que aquele ser humano também tem um sistema familiar, que ele tem a dor, que ele tem os anseios, que ele tem os sonhos, e que ele está ali um indivíduo completo, assim como eu, como você. E quando a gente faz esse atendimento individualizado, humanizado, consciente, a trazer essa verdadeira ajuda. A gente não pode ser hipócrita de dizer que os boletos não estão chegando, que a fatura do cartão de crédito não está chegando. Sim, estão. Mas quando você olha o todo, isso é só uma pequena parte. O importante é que a ajuda naquele momento, através do seu trabalho, independente do que seja realmente uma ajuda genuína. E aí as transformações e as conexões vão começar a ser de alta performance. Que legal, que legal. Parabéns pelo seu projeto. A gente encontra esse livro, a gente aqui do Brasil, no caso, na Amazon, como que é? O livro está nas livrarias, está na Amazon, na Kindle, no Google Books, Google Livros, então é muito fácil de encontrar. Ótimo, ótimo, maravilha. E Gabi, indo para o final, conta um pouquinho pra gente do seu projeto Healthy Love. Adorei esse nome, sua cara, Gabriel. A gente se conhece um pouquinho, eu falei, gente, mas é a cara do Gabi. Cuidado para corações em transição, adorei. Conta pra gente. Esse projeto, ele tem esse cunho, né, que está relacionado à saúde mental, emocional, mas ele tem um braço, vamos dizer assim, mais específico sobre relacionamento. E principalmente relacionamento romântico, mas também relacionamento de uma forma geral, interpessoal, de amizade, familiar e assim por diante. Porque, por uma experiência pessoal que eu passei também, eu vi que às vezes a gente está comendo bem, a gente está treinando, a gente tem um estilo de vida saudável. Mas se nós não tivermos, primeiro consigo e depois com o outro, responsabilidade afetiva, emocional e assim por diante, cai naquilo que a gente estava falando. A gente vai se colocar em situações que vão nos machucar. E essas situações vão gerar colaterais que vão adoecer o corpo, etc. E entra dentro daquele loop. Então, tentando, né, unir o todo, tanto da nutrição quanto dessa saúde, inteligência só emocional, vamos dizer, o Health Love, ele traz essa ideia de um amor saudável, primeiro consigo e depois pelo outro. Que legal. Aonde a gente trabalha a desinflamação do organismo, modulação intestinal, tudo que vai dar um suporte para a pessoa ter, de fato, uma mente saudável, vital, mas também o autoconhecimento, principalmente sobre educação afetiva. Então, na forma de se relacionar, né? E a gente tem, enfim, dando alguns spoilers aqui, eu tô desenhando isso junto com um psicólogo especializado em relacionamento lá de São Paulo. A gente está vendo como que a gente consegue chegar num suplemento que, de fato, vai ajudar a pessoa, né, de forma bem pontual, bem específica. E dentro desse contexto todo, a gente vai querer ajudar principalmente pessoas que passam por términos de relacionamento, que perderam talvez o emprego, perderam um ente querido, estão passando por um processo de luto, muitas vezes. Então, a pessoa, quando ela está nessa transição de coração, né, ela precisa de um cuidado. Claro. E um cuidado especial, um cuidado diferenciado. Então é isso que o projeto quer tentar trazer. Eu acho que tem muita gente que vai se beneficiar. Com certeza. Quem nunca? Né? Meu Deus, quem nunca? Muito legal. Então, ó, última pergunta, Gabi.
O que é saúde plena para você? Saúde plena, para mim, eu gosto muito de citar que sucesso, eu acho que ele está atrelado à saúde, a gente pode colocar dentro dessa forma. Sucesso na saúde, sucesso na vida, ao meu ver, ele está muito relacionado à qualidade do meu ecossistema. Minha vida, as pessoas que eu me relaciono, o ambiente que eu trabalho, o lugar que eu moro, a forma como eu levo a vida, tudo isso vai se refletir numa saúde plena. Então, tentar melhorar o máximo que eu puder dentro daquilo que está dentro do meu controle. Cada área, ou cada pilar da minha vida nesse aspecto vai me potencializar saúde plena. E saúde plena é eu não só ter condições motoras de fazer algo, mas eu ter paixão, vontade de viver, sabe? Tipo, não é só estar bem fisicamente. Cara, você querer acordar e falar assim, vamos dominar o mundo, sabe? Tipo, aquele ímpeto de viver mesmo a vida. Eu brinco, eu falo que eu sou viciado em viver, né? Porque a Pri me conhece um pouco mais, eu não paro, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Quando eu não estou nessa condição, eu não me reconheço muito. Eu falo, opa, acho que eu não tô tão legal. Porque quando a gente tá bem, a gente quer viver, a gente quer aproveitar a vida, né? Total. Saúde plena pra mim. O nome desse podcast, né, Saúde Plena, foi um momento assim que eu tava… me reconectei mesmo comigo e falei, cara, virou uma chave dentro de mim. Eu falei, eu preciso contar isso para as pessoas. Eu preciso trazer os profissionais com quem passaram através da minha vida. E eu vejo também a evolução dele, porque vai ser para sempre, né? É uma busca ali pra gente, olha, é uma batalha da mente que a gente vive diariamente de, não, peraí, não é tão ruim assim, olha pro outro lado, calma aí, vamos ver uma nova perspectiva em cima disso. Então, a saúde plena, você constrói, né, diariamente. Aline, o que é saúde plena para você? Bom, saúde plena para mim, enquanto vocês estavam conversando, eu lembrei de uma frase da doutora Ana que fala: a vida gosta de quem gosta de viver. Então, é um pouco disso, né? O que seria essa saúde plena para mim? É viver inteiro. E viver inteiro é conexão, corpo, alma, coração, nessa espiritualidade que a gente é, essa energia que a gente é, né? Um ser humano inteiro, completo, complexo. Entender que esse ser humano cai, que esse ser humano levanta, é descansar sem culpa, entender que eu sou, dentro do meu tempo, dentro da minha realidade, o melhor que eu possa ser naquele momento, sem comparação. Né? Então, esse trabalhar com propósito dentro de mim, porque isso foi um aprendizado de vida, de autoconhecimento. Eu fui vendo que quanto mais eu olhava para dentro, né, mais as coisas floriam pelo lado de fora. Então, é trazer isso. Essa é a saúde que eu entendo, é uma saúde completa, integrativa, como você traz aí no seu trabalho, e inteira, é um pouco isso. Que legal. Muito obrigada pela sua participação. Conta para nós as suas redes sociais, onde as pessoas conhecem mais sobre o seu trabalho. Bom, minhas redes sociais é o meu nome, meu site, aline.vidanes, meu site também, Aline Vidanes, lá tem link do livro, né? Eu convido aí os meus colegas advogados a olhar o livro, ele está nas bibliotecas públicas de Pinda e de Taubaté, eu deixei um exemplar para quem quer ter um acesso mais fácil ao livro, para que trago esse convite aos meus colegas para esse novo olhar na advocacia, né? Esse novo olhar não só na advocacia, mas na própria vida profissional, pessoal, né? Eu sou muito acessível, as redes sociais estão aí, então espero poder ajudar e trazer um pouquinho do que eu tenho vivido e dos meus colegas também, para mudar a qualidade de vida, expectativa, sustentabilidade dentro da minha área da advocacia. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigada pela sua participação, ter reservado um tempinho para nós aqui também no Brasil, tá bom? Obrigada, Muito viu? Obrigada.
Muito obrigada, eu agradeço. Que bom. Gabi, como que as pessoas te encontram? Conta as suas redes sociais. Hoje eu tô bem ativo e presente no Instagram. Então é meu nome e sobrenome, Gabriel Canecchia, né? Canechia, e um underline no final. Depois a gente pode colocar, acho que no link. Sim, vai estar no link aqui. E diariamente compartilho ali muito da minha rotina, muito do que a gente conversou aqui. E vai ser um prazer estar com o pessoal que está nos assistindo lá. A gente também, sou super acessível, gosto de trocar ideia, compartilhar o que eu puder. Fechou. Então, tô lá. Maravilha. Muito obrigada, viu, Obrigado. pela sua participação, ter vindo da capital de São Paulo, chegando aí. Obrigada, viu? Eu agradeço. Pessoal, eu agradeço muito a participação de todos vocês, a audiência. Já se inscreve no canal, compartilha, dá um like se você gostou, faça algum comentário. E eu quero agradecer os apoiadores desse podcast, Biofarmacy, o Salão de Beleza Marcela Isis, estão todos aqui, a Clínica KA também. Então, quarta-feira, 8 horas da noite da próxima semana, espero vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau.